Boa noite a todos. Hoje vamos fazer mais uma live do IBIS Instituto, como de costume, toda segunda-feira, às 19 horas, aqui com vocês, com esse compromisso de sempre agregar conteúdo. E hoje a gente vai estar com uma convidada super especial, que é a Semeia Curral. Semeia é enfermeira e tem uma larga experiência na assistência, em gestão da assistência. A tema da live de hoje é de certificação em prevenção de lesão por pressão. Então, quem vocês conheçam aí que seria interessante saber um pouco mais sobre o tema, ou que vocês saibam que vai agregar, né, para o dia a dia desse profissional de saúde relacionado a práticas de prevenção de lesão por pressão, por favor, não esqueçam aí de clicar no botãozinho do aviãozinho e convidar os seus colegas, convidar as pessoas para participar. Deixa eu ver só se a nossa convidada por aqui já chegou bastante gente. Ana Cristina tá aqui, Paula, Camila, Lara, Kátia, Natália, Luiz Bordim, nosso avaliador, Vanice, diretora do IBIS, Kelly, Suzy. Muito bem, já tá chegando bastante gente. Pessoal, então, só repetindo, vou esperar a Semeia Curral entrar aqui para eu chamá-la. Semeia vai falar com a gente sobre o programa Closer to Zero, sobre a certificação em prevenção de lesão por pressão, que é uma certificação que o IBIS lançou recentemente. Andréia, boa noite. Muito bem, deixa eu ver se ela chegou. Ela já está aqui. Enviei uma solicitação. Tati Lourenço, nossa gerente de avaliação, também chegou aqui. Hoje a live vai ser bacana, hein? Tudo bem, Semeia? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Prazer estar aí com vocês. Sempre. Não é a primeira vez, né, que você Não, participa né? conosco aqui numa live. E pelo sucesso Verdade. que foi, a gente repete, né? Que Toda ótimo. vez que as lives são elogiadas, nossos convidados também, a gente repete por solicitação da nossa audiência. E Que estamos bom. aqui de novo. Tenho certeza que vai ser outra live incrível. E Muito já bom. vou direto ao assunto, tá? Tá ótimo. Bom estar contigo, Vivian. Muito bom. Muito bom, muito Nosso bom. papo sempre é fluido, sempre é gostoso, né? Sempre fica com aquela sensação que tá faltando mais minutos, Gostoso. né? Verdade. Mas Bom, vamos lá. hoje a gente então vai, repetindo para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre a certificação em práticas seguras, né, de prevenção de lesão por pressão. E de novo, repito, caso vocês conheçam algum profissional, colega de trabalho que queira aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre o tema, a gente vai fazer de tudo aqui. Eu sei que é só uma hora, mas geralmente é uma hora muito produtiva. Então, enviem aí o aviãozinho, convidem as pessoas aí do relacionamento de vocês que queiram saber um pouco mais sobre o tema. E aí, Semeia, eu queria que assim, você inaugurasse a nossa live falando um pouco de como que está o cenário no Brasil, também em relação à Covid, né? A gente sabe o quanto essa condição, essa doença impactou e tem influenciado o aumento dos casos de lesão por pressão, mas eu queria que você contasse pra gente o que você está vivenciando e o que você está observando em relação ao cenário de lesão por pressão aqui no Brasil. Perfeito. Infelizmente, né, acho que com toda essa mudança mundial que teve no cenário de cuidado, né, e isso em todas as áreas, terapia intensiva, unidades de internação, enfim, em todas as áreas, infelizmente, os indicadores referentes à lesão por pressão explodiram, né? Então, profissionais que a gente sabe, né, profissionais com muita demanda, entrando profissionais com nem tanto conhecimento, né, de como cuidar do paciente, porque foi o cenário que todas as instituições viveram. Então, isso realmente aumentou demais
né? As lesões por pressão e aquelas típicas que a gente conhece e aquelas menos típicas, que são, quer dizer, que fazem parte do cuidado, mas que nem sempre elas têm uma incidência tão grande como a orelha, como o nariz, como a boca, né, como a posição prona, que trouxe aí novos desafios de cuidado. Então, a preocupação de todos os hospitais, né, a gente conversa assim e faz avaliação nos hospitais, a gente percebe uma grande preocupação e é geral. Lógico que hospitais que tenham uma prática mais segura conseguiram dar uma contornada na situação, mas é preciso muita atenção para esse indicador que é absolutamente sensível do cuidado, né? Aliás, um dos indicadores mais sensíveis aí para a nossa prática, para a prática do cuidado multidisciplinar. Perfeito. A gente também tem observado isso nas avaliações, esse indicador aí aumentando, e por isso que eu acredito que essa certificação ela veio em um bom momento justamente para contribuir, né, para esse cenário, e tem a facilidade de ser de um escopo mais específico, então a facilidade para implantar ela é maior, a agilidade com que você consegue também adotar as práticas também é maior. E aí, falando de adoção de práticas, na sua experiência, na sua vivência, o que você considera de mais adequado para aplicação nas organizações, nos processos assistenciais, para a redução dessa incidência de lesão por pressão? Então protocolos, né? Protocolos seguros que tenham aí, acho que toda a prevenção, que trabalhem focado nas questões de prevenção. E essas práticas sendo disseminadas pela equipe e baseado em evidência, com profissionais especialistas, eu acho que esse é o grande ponto que a gente deve citar, que o que hoje a nossa proposta está trazendo é que tenha o profissional especialista na linha de frente, que possa estar trazendo a evidência, que possa ter um roteiro estruturado, desde a avaliação para a prevenção até o cuidado desse paciente. E quando a gente fala de um programa, né, de um protocolo inserido dentro de um programa certificado, a gente dá muita luz àquele processo, né? Então, se a gente está vendo que o cenário ele está, infelizmente, fazendo com que os índices estejam muito altos, a gente precisa ter um olhar mais focado, né? E essas melhores práticas que a gente está propondo, né, que o próprio programa está propondo, elas certamente elas vão dar essa luz e vão trazer para as equipes esse olhar de maior cuidado, um olhar embasado cientificamente e acompanhado por um profissional especialista e um profissional isento daquele processo do dia a dia. Então, eu acho que esse é um grande ganho quando a gente fala de um programa, de uma certificação, né? Que não é quem está ali todos os dias dentro da instituição. Quem está fora consegue ter um olhar diferenciado, mais focado e consegue certamente trabalhar melhor essas questões dentro das instituições. E essa provocação externa, ele é sempre saudável, né? A gente tende na assistência de acostumar com a paisagem. Então, tem as situações em que a situação de risco está ali e a gente não valoriza porque está acostumado com ela. Tem a situação de a gente realmente não conseguir enxergar ou não valorizar certas situações ou entrar naquela zona de conforto, de comodidade aí, de não se atualizar, né? E essa provocação externa, ela acaba conduzindo o profissional de saúde a tudo isso. De buscar atualizações, de compartilhar tudo isso, porque, obviamente, que a gente não tem 100% do saber, mas uma simples provocação faz com que o profissional
busque mais Se conhecimento, interesse, né? se interesse exatamente e vá, né, em busca dessa prática que pode fazer a diferença na assistência e na prevenção de danos. A gente estava comentando, a Elaine sempre comenta que o santo de casa não faz milagre, né? É. Então, às vezes, tu precisa ter um santo externo para poder nos ajudar. E às vezes é um insight, né? A gente tem muito Uhum. depoimento de clientes nossos que às vezes um insight que vale a visita inteira, né? Porque Nossa, faz uma mudança verdade. tão radical que consegue Sem provocar dúvida. mudanças importantes e com impactos consideráveis. E aí, também falando não só no impacto da assistência propriamente dita, sem dúvida, a gente entende o quanto uma certificação como essa, né, pautada nesse tema tão importante, ela gera mesmo de resultados para o paciente, mas o quanto a certificação de prevenção de lesão por pressão pode contribuir também na redução de desperdícios, de ineficiências. Você também consegue, nos projetos que você atuou, perceber o impacto também dessas ações, do manual de certificação, na aplicação das práticas recomendadas, nessa redução? Olha, sem dúvida. Diminui média de permanência dos pacientes, eventos adversos, porque hoje a gente considera, né, a questão da lesão por pressão como um evento adverso. Então, a gente observa que quando esse olhar está bem focado, a gente consegue reduzir essas questões. E aí, a equipe multidisciplinar toda atua em conjunto, porque a gente vai precisar do nutricionista, né, o olhar focado do técnico, do enfermeiro, do farmacêutico. Então, eu acho que a gente une mais o cuidado, né? E a gente percebe o próprio médico se engaja muito, né? E quando a gente usa aqueles, acho que ferramentas adequadas para a comunicação e para o engajamento da equipe, do próprio paciente, família, os resultados são visíveis, né? A gente percebe, e a gente fala muito também que as questões de educação para o cuidado, elas são fundamentais. Então, o programa, ele visa tudo isso. Então, ele vê o protocolo, ele vê a avaliação do paciente, o processo de comunicação, a capacitação, os próprios produtos mais indicados para cada estágio ali que o paciente está vivenciando. Então, é um olhar focado de especialista e é um processo pedagógico, né, Vivian? Uhum. Porque trabalha muito essa questão de educação, de avaliação, de incentivo à melhoria. Então, os resultados, eles são visíveis, porque mobiliza toda a instituição, mobiliza as pessoas, né? Dá um olhar para aquele processo. Então, a gente só vê melhorias na ponta, sem dúvida. E quantitativos, né? Nós já tivemos outros convidados aqui em lives anteriores falando da experiência da implantação do Manual de Certificação de Prevenção de Lesão por Pressão, trazendo números impactantes, né? De percentuais de redução, de custos, Que de ótimo. redução de danos, de notificação de evento. Então, o interessante é que as práticas todas, elas podem ser relacionadas a dados Acompanhadas, né? quantitativos, Sem dúvida. exatamente, mensuradas para demonstrar Sem que o dúvida. esforço, ele não é em vão, o esforço realmente Sem... traz E muito nós resultado. vamos ter bastante números para olhar, acho que o que a pandemia trouxe, né, infelizmente, de péssimos resultados, comparando com aquela instituição que entra no processo de certificação. Então, a gente vai poder comparar isso né, no andamento a partir do ponto zero, do início do processo, com os outros números que, infelizmente, foram aí grandes e assustadores, né? Então, não resta dúvida. E eu acho que vale a pena você comentar um pouquinho, você falou brevemente aí sobre ferramentas, né? E eu tenho certeza que quem está aqui está ansioso para ouvir sobre isso. É, A gente tem alguns pontos
que já são clássicos, né, na assistência dentro do processo assistencial, que realmente implicam em maior risco para uma lesão por pressão. Nesses pontos, aí se você pudesse citar os vários pontos na assistência que caberiam ferramentas de qualidade, quais são os pontos, né? E certamente aqui todo mundo vai corroborar e vai se enxergar, mas também quais são as ferramentas que você indica a utilizar em todas essas situações? Perfeito. Em primeiro lugar, a gente sempre fala, é um checklist de avaliação, né? Então, como que eu vou estar avaliando esse paciente? Então, é importante, nesse início de um processo, a gente alinhar toda a equipe assistencial e a gente ter um checklist no momento da avaliação multidisciplinar do paciente. Então, ali já tem questões que são do farmacêutico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, da nutricionista. Então, as pessoas saberem muito bem qual que é o seu papel na integralidade daquele cuidado. Então, acho que o primeiro passo, ele está muito focado em avaliação e ter um acompanhamento disso. Depois, Vivian, a gente implanta a questão do protocolo, né? E do protocolo a gente mede toda essa adesão, né? E a forma da gente medir adesão é fazendo tracers, que são os rastreadores de cuidado. Então, isso é um momento da prática assistencial que a gente vê que dá o maior resultado, em que a gente pode discutir esses casos em equipe multidisciplinar. Então, se busca um paciente que tenha, né, esse risco, se avalia esse paciente e nesse momento a gente consegue perceber se a adesão daquelas práticas que a gente definiu em protocolo, elas estão sendo realmente implantadas para o paciente. Então é um momento educativo em que, se a gente percebe alguma falha no processo, é o momento da gente chamar a equipe, da gente discutir e da gente orientar, né? Então, esse é um potente método aí da gente estar educando. Outro método que é muito interessante é o Huddle, né? Que são rápidas reuniões que a gente programa, que pode ser no início do plantão, no meio, no final, ou no início e no final, para que a gente garanta que aquele paciente que a gente considera, que a gente viu lá na avaliação inicial, ele tem um risco maior e uma chance maior de mudar o seu prognóstico, se não tiver um cuidado muito focado, né, a gente traça rapidamente um plano meio que diário para aquele paciente. Então, ajusta até a gente tirar aquele paciente do risco iminente. Então, o Huddle, ele é também, assim, são rápidas reuniões de pé, né, mas com foco mesmo naquele risco assistencial do paciente. E outra metodologia que a gente usa muito é a metodologia que a gente acompanha a transição desse paciente de uma unidade para outra e de um plantão para o outro. Que a gente pode usar o SBAR, que a gente pode usar o iPass. Cada instituição define qual que é o melhor para utilizar. Mas essa ferramenta, ela garante as informações durante as transições de cuidado. Então, eu estou passando o plantão para a Vivian. O que a Vivian precisa, né, cuidar daquele meu paciente? Que ponto que ela tem que observar? Então, o foco, ele é muito na recomendação. E, igualmente, quando eu mudo um paciente de uma unidade para outra. Então, a gente vê frequentemente pacientes que saem da unidade de internação, vão para o CTI, ou saem do CTI, vão para a unidade de internação, vão para o centro cirúrgico. Então, esse cuidado, ele deve acontecer em todas as fases, toda a jornada do paciente. E é uma atenção muito grande que a gente tem, porque é nas transições que acontecem aí as maiores quebras do cuidado e as maiores falhas. Então, eu acho que essas são as principais ferramentas ali de cuidado. E depois nós temos as ferramentas de melhoria, né? Então, depois que a gente
já está com o processo implantado, em que a gente já definiu todo o nosso protocolo, todo o nosso cuidado, e a gente percebe que existem algumas falhas bem pontuais, bem focadas, a gente pode, então, fazer um projeto de melhoria, que a gente faz ali um diagrama direcionador, com ideias de mudança, né? Puxando toda a equipe ali para esse cuidado, para que todo mundo possa contribuir. E aí tem infinitas ferramentas, né? Como o diagrama de afinidades, que cada um diz, né, pode participar com as suas ideias. Então, são N ferramentas que a gente trabalha aí ao longo do projeto, que acaba sendo mais a minha atividade, para que realmente a gente consiga engajar as pessoas, engajar as equipes, trazer esse pulso para o projeto, esse pulso para que a gente realmente pense em risco e melhoria. Acho que essas são os dois pontos que devem caminhar juntos Ser ali no contemplados. programa, que devem ser contemplados. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu colocar, não sei se Vamos vocês lá. conseguem enxergar. É recompensador quando o trabalho com LPs começam a emergir resultados positivos, a Marielle comenta aqui. Baixa A incidência de novas Marielle, lesões, equipe atenta à prevenção. Eu acho que é Rio mais um Grande do comentário. Sul, Porto Alegre aí. Então, Marielle é professora e ela traz muito isso para a prática dela com os alunos. E eu acho assim, Vivi, o maior desafio da gente é aquele paciente que ele, lá na avaliação inicial, né, ele pontuou um risco alto e a gente conseguiu prevenir a lesão para esse paciente. Então, esse é o maior resultado, esse é o maior ganho, né? Como também é o contrário, aquele paciente que ele pontuou baixo ou médio e ele desenvolveu. Então, é um alerta que nós temos que ter. Então, acho que esse desafio todo e o acompanhamento desses indicadores e de ter um profissional que tem essa dedicação, né, para poder estar avaliando o paciente diariamente, né, e alterando ali a sua forma de cuidar conforme, né, o que o paciente vem apresentando de resposta, ela é fundamental. Né? E acho que hospital escola, a gente, como a Marielle comentou, aí a gente tem os alunos que podem nos ajudar muito. A ideia é engajar, né? Engajar profissionais, engajar alunos, para que a gente consiga aí realmente oferecer um cuidado de qualidade. A Marielle está até completando aqui. Fiz muito isso na assistência hospitalar, no grupo de lesões em hospital. Uma É paixão. isso mesmo. Muito bom. Cheio de elogios, da Kelly, muito Que bom. bom. Angela Semeio, sensacional. Cheio de Muito amigas. bom. É. Agora, você falou sobre a avaliação diária, né? Para quem ainda está se familiarizando com as ferramentas, ferramenta de checklist, o Huddle, essas ferramentas, a tua recomendação também é diária ou mais de uma vez por dia? Diária. Diária Diária. e diárias. As avaliações, elas devem ser diárias. O status do paciente, ele muda muito rapidamente, Sim, sim. né? E o Huddle, dependendo, acho que da sensibilidade do profissional, né? Eu acho que, como a gente sabe, né, Vivian, que qualidade, o grande problema é comunicação, né, e transições. Quanto mais a gente tiver rápidas conversas com a nossa equipe, mais a gente vai estar atuando para minimizar essas questões. Né? Sim. Então, o Huddle, ele é um bate-papo, ele é rápido, ele é no corredor, a gente não precisa ter um local específico, é trocar uma ideia, e é muito potente para a gente prevenir, para a gente alterar o cuidado rapidamente. Né? Então, de preferência, pelo menos 2 vezes ao dia, e não confundir com a passagem de plantão. Né? Ele Sim. não é uma passagem de plantão, ele é um ajuste naquele cuidado do paciente que mudou sua condição. Né? Então, é muito foco na deterioração daquele paciente,
Então, que a gente tem que estar sempre ali ajustando. E eu acho que o programa Close to Zero, ele traz isso, né? Ele traz essa questão toda de ter um processo todo sistematizado para essa avaliação, usando as ferramentas de qualidade, né? E eu não sei, acho que tu vai entrar agora nessa questão do programa, mas... Eu vou aproveitar até que você está falando do programa para justamente fazer essa pergunta para você explanar. A certificação de prevenção de lesão por pressão, ela faz parte do programa Closer to Zero, né? Então, se você pudesse esmiuçar um pouquinho, como é que funciona o programa Closer to Zero e em que momento se chega na certificação de prevenção de lesão por pressão? Bom, ele começa com uma grande vontade aí da instituição de melhorar seus indicadores, Principal, né? né? Que é o principal. E eu digo, aqui em Porto Alegre a gente já tem, né, uma instituição pública que está entrando no processo, que é o Hospital de Pronto-Socorro. A gente está super feliz, já vamos iniciar, né, com a diagnóstica. Então, em primeiro lugar é isso, é essa conscientização, né, da instituição em querer melhorar esse processo. Então, entrou, solicitou a participação, entrou no processo, visita diagnóstica. A visita diagnóstica, ela é um divisor de águas, né? Então, é a primeira fase, né? Que é a primeira fase. Então, ali a gente já vai identificar quais são os principais focos que a gente precisa atuar para poder, então, já iniciar o projeto todo de melhoria da instituição, todo o projeto de recomendação e avaliações dos especialistas, né, que trazem o auxílio a realizar o protocolo, a fazer a escolha dos melhores produtos, a capacitar os profissionais, a escolher os indicadores mais sensíveis, ajudar a escolha desses indicadores, como acompanhar esses indicadores, que eu acho que é uma dificuldade ainda de muitas instituições, né? Então, ele é um projeto completo, né? Ele ajuda a instituição a entrar no processo mesmo de uma linha de cuidado segura e focada em melhoria, né? Paralelo a isso, eu entro com toda a questão de aporte da metodologia de qualidade, né? Então, a gente tem reuniões focadas conforme já o diagnóstico, o relatório da diagnóstica, a gente já vai estabelecer quais são as principais ferramentas para que a gente possa trabalhar o que a diagnóstica acabou enxergando que precisa um olho melhor, uma definição melhor do processo. Então, esse trabalho que é pós-diagnóstico, ele obviamente é customizado para cada organização. Nunca vai ser igual de um hospital para o outro, de uma instituição para outra. As instituições, elas têm problemas, vamos dizer assim, ou semelhantes, né? Mas a ideia é que a gente possa, sim, auxiliar aquilo que é o principal problema da instituição, a principal dor da instituição, vamos dizer assim, né? A principal fragilidade daquele processo. Então, e a partir, então, do segmento, e a instituição ela vai crescendo, né, em termos de melhoria daquilo que foi sinalizado, se faz um acompanhamento, se pode ter um novo acompanhamento, né, um novo olhar daquela implantação, daquele momento que a instituição está, para que daí se possa, então, marcar a certificação de fato. As pessoas perguntam sempre, aí quanto tempo isso leva? Né? Depende muito do pulso que a instituição coloca. Né? Então, às vezes tem instituições que rapidamente elas se organizam e elas conseguem já estabelecer toda
vamos dizer assim, todos os requisitos que o próprio manual da certificação solicita e rapidamente ela consegue se ordenar. Então, depende, outras instituições precisam ainda alguns recursos, precisam mais tempo para treinamento das suas equipes, mais tempo de montar, por exemplo, o seu núcleo de trabalho, o seu núcleo de qualidade, o engajamento maior das equipes. Então, o time vai muito da maturidade dessa instituição. Né? Uhum. Então, E do é, é, foco, né, que ela vai dar para aquele projeto. Como é o um timing projeto. institucional. Sim, sim, time institucional. E como é um projeto específico, é diferente de uma acreditação, né? Em que a gente precisa adequar todos os processos. Aqui a gente está principalmente Sim, falando dos processos que internam pacientes, isso aí. processos em que o paciente está submetido aí ao risco da lesão por pressão. Então, o escopo ele é muito menor e, obviamente, não é incomparável o tempo que Sem levaria e o dúvida. esforço também Mas ele já para prepara, implantar. né? Ah, Eu acho sim, é que um grande tem um grande exercício. ganho, exatamente. Eu acho É que um é um grande grande exercício. ganho, né? É Veja, exatamente. você citou aí a ferramentas, por exemplo, de comunicação na transição do paciente, né, de uma área para outra, ou na troca de plantão. É, a organização atendendo um requisito para um escopo super específico, que é o de certificação de prevenção de lesão por pressão, vai atender automaticamente para qualquer outro escopo que envolva o paciente, né? Sem Então, dúvida. o escopo de comunicação na transição do cuidado, na transferência de paciente e na troca de plantão já está cumprido automaticamente Sim, os também. próprios Hurdles é uma Os ferramenta, hurdles, os sim, registros, né? O treino com a questão do indicador. Então, acaba preparando, né, a instituição para seguir no caminho aí mais organizado, vamos dizer assim, mais ao encontro das ferramentas mesmo de qualidade de certificação. Ajuda muito. sem dúvida é um grande exercício. A Gladys está falando assim, aguardando a visita diagnóstica. Nós do HPS Felizes, que foi o último Então, hospital que entrou agora para o programa de certificação de prevenção de sim. lesão por pressão. Então, A estão Gladys é uma grande ansiosíssimos. empreendedora, né? Uma grande empreendedora e certamente dá prazer da gente entrar numa instituição assim, né? Que tem uma liderança, ela é diretora ali do serviço de enfermagem, então ela está super motivada e eu acho que esse é um ponto principal, né? A gente ter essa motivação, a gente querer, a gente engajar as pessoas. Então eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso aí o projeto do HPS. A gente está muito orgulhoso. A Fabi Rosa está perguntando aqui. Semeia, fala, por favor, do receio que as instituições podem ter de mostrar os seus indicadores. Precisa ter esse receio, Semeia? Não, não precisa. Né? Acho que assim, gente, estamos todos no mesmo barco, né? Eu acho que isso é importante dizer. As melhores instituições do Brasil estão falando sobre a dificuldade de manter, né, acho que a lesão por pressão, pelo menos controlada, né? E nós estamos Uhum. falando de melhores instituições do país e do mundo. Então, a ideia de trocar indicador hoje, ela é um aprendizado. Né? Acho que a gente já viveu um período tão nebuloso, tão dramático, né? A gente não pode esconder nada, a gente tem que realmente ter, acho que esse olhar para melhoria, né? Para poder trazer mais conforto para os pacientes, ter um processo mais organizado para os próprios profissionais, porque a hora que a gente padroniza, que a gente protocoliza, a gente consegue mais ordem. Né? Não só o foco em diminuir desperdício e melhorar indicadores duros para o paciente, mas a gente consegue ter uma equipe mais organizada, mais orientada, né, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Isso traz mais tranquilidade para a gente trabalhar. Né? Então,
Indicador a gente tem que trocar, a gente tem que dividir para que todo mundo aprenda, né? Acho que o grande objetivo é esse. E outra tranquilidade que a organização deve ter também é em relação à confidencialidade e sigilo, né? A organização, quando ela entra para o processo, ela assina um termo, um contrato, um termo de adesão com o IBS de Confidencialidade. confidencialidade, né? Com sanções, com penalidades, caso essa confidencialidade seja quebrada. Então, a gente não teve na história do IBS, do Instituto, nenhuma situação em que alguma informação de algum cliente nosso foi exposto, mas já é da cultura da prestação de serviço, né? De você proteger esses dados da organização, entendendo que esses dados são super sensíveis. A organização ela tá levantando o tapete lá pra gente, mostrando toda a sujeira, mostrando tudo que ela faz errado, por quê? É um pedido de ajuda. É uma confiança, né? É uma e é confiança. uma confiança, né? E os nossos avaliadores também, todos eles têm termos assinados em relação à confidencialidade e todas as sanções. Então, esse risco aí, também complementando o que a Semeia falou para a Fabi, ele não deve existir, até porque a informação, ela estando à tona, vai realmente provocar melhorias no processo, que as pessoas só vão conseguir enxergar benefício de mostrar os dados. E é muito natural que os dados sejam ruins no início. Isso já é esperado, né? Tanto pelo time aí que vai fazer o auxílio na educação pós-diagnóstico, quanto nós do IBS, da acreditadora, em relação ao que a gente enxerga num primeiro diagnóstico. Então, já é natural entender que vão existir fragilidades. Essas fragilidades já são esperadas. E o nosso papel é contribuir, né? Adequar para contribuir. Mas eu acho assim, Vivian, não sei, a minha impressão é que assim, ó, o pessoal tem um pouquinho de receio até ter a diagnóstica. Quando a diagnóstica chega na instituição, que eles conhecem os avaliadores, eles mudam de ideia. Né? Quando tu vê, existe uma troca, né? Porque há um preparo dos profissionais para fazer isso. Né? Até o próprio, acho que o próprio feedback que é dado, ele é dado de uma forma educativa, né? Então eu acho que se quebra isso já na primeira diagnóstica, eu acho, pelo menos é o que a gente vê o pessoal relatar, né? O pessoal fica muito ansioso até a primeira visita, até o primeiro contato, né? Então as pessoas são preparadas, se fala sobre isso, e quando a gente vê foi tudo exposto, não... Né? E as instituições confiam, né? Elas acabam confiando. Então, isso eu acho que é um receiozinho ali inicial, né? Não é o que a gente vê seguir. Sim, até para contribuir com essa sua fala, isso inclusive é um modus operandi do IBS, né? O IBS criou uma grande ruptura no mercado quando adotou essa metodologia de parceria, de contribuição, de transferência de know-how. E isso fez o IBS crescer e ter a credibilidade que tem hoje no mercado. Então, assim, é uma prática, esse cunho educativo é algo que se tornou parte do nosso DNA. E faz como parte, tem dado, né, do avaliador, né? Todo avaliador, ele atua desse jeito. Né? Todos eles capacitado para isso, né? Exatamente. Capacitados, envolvidos, selecionados com base nesse perfil, né, de contribuidor, para que com o mesmo brilho nos olhos que a gente tem de transformar a saúde, eles também façam aí nos representando. Então, concordo com você de que essa impressão ela acaba caindo por terra quando eles passam pela primeira experiência. Tem o Papai Azul também está perguntando aqui qual é a estratégia para engajar o corpo clínico. Ó, vou dar uma dica aqui, ó, para quem não conhece, o IBS publicou já 15 práticas padrão ouro. Cada prática dessa fala das maiores dificuldades que qualquer organização tem em comum em implantar. Dificuldades que ela enfrenta, né, na implantação de gestão da qualidade, de eficiência em processo. E uma delas é uma dificuldade comum, tá? Essa não é isolada,
é do engajamento do corpo clínico, do engajamento de profissionais da saúde, e não tem só uma estratégia, são mais de 10 São estratégias muitas, né? muitas, que a gente discutiu bastante, a gente sempre constrói essa prática padrão ouro em formato de infográfico, e ela pode ser baixada, né, no nosso site, é só entrar lá no site www.ibis.med.br, se tiver alguém aqui da equipe Ibis que puder digitar para mim o site, e a organização já consegue fazer o download com um formato de infográfico com passo a passo de como fazer para fazer esse engajamento. Mas eu acho que falando, né, ali é o planejamento terapêutico, né, gente? Planejamento terapêutico, ele é feito em equipe multidisciplinar. E quando a gente fala de equipe multidisciplinar, o médico é o grande coordenador desse cuidado, né? Então, acho que as auditorias, né, os tracers, eles trazem bons resultados. Esses relatórios, eu acho que eles devem ser compartilhados. E no momento em que a gente está fazendo o huddle, que a gente está fazendo ali a ronda de segurança do paciente e que o médico ele está na unidade, ele está presente, é o momento da gente trocar uma ideia. Eu acho que a equipe multidisciplinar ela deve acessar o médico e ainda falar dos seus resultados. Olha, esse paciente nós estamos com um plano tal, trocar uma ideia, trazer o médico para o cuidado mesmo. Né? Eu nunca vi nenhum médico resistir a um bom cuidado multidisciplinar do seu paciente, porque até os melhores resultados vão ser também para o paciente dele. Né? Então, é uma forma boa de envolver, fazer esse planejamento junto e trocar os desfechos, né? E comunicar esses desfechos. Acho que, de novo, é o processo de comunicação, né? Sem dúvida. E quando você envolve desde o início, né, o médico, né, porque às vezes as organizações erram também nessas situações em que elas têm esse receio de não conseguir engajar e aí exclui. Aí que não engaja mesmo. Né? Então, assim, quando você toma as decisões em conjunto envolvendo o corpo clínico, a chance daquilo ser apropriado pelo corpo clínico e por todo o time é muito maior, porque eles se sentem responsáveis por aquilo. Eles que tomaram a decisão, eles que escolheram as ferramentas que eles iam utilizar, a periodicidade que eles iam aplicar. Perfeito. Acho que desde da construção do protocolo, né? Chamar a equipe médica, chamar representantes para que o protocolo seja desenhado ali junto, que tenha um conhecimento da equipe. Então, eu acho assim, ó, se envolve quem participa. Né? Quando a gente exclui profissionais, realmente a gente tem dificuldade de adesão, não resta dúvida. A Laura pergunta aqui, como o hospital pode fazer para se candidatar a entrar neste projeto? Olha... Bom, eu acho que essa aqui eu posso responder. Responde, minha vida. A organização que queira adotar essa certificação de prevenção de lesão por pressão, ela deve acionar a gente, né, lá, diretamente o IBIS. Tem um e-mail direto que é o atendimento@ibis.med.br. O nosso time está conectado também nas mídias sociais, tá? Geralmente após live ele fica conectado respondendo os directs. Então a organização que queira entender como que funciona o processo, como que se participa do processo e etc, pode mandar um direct pra gente. Mas em suma, ela demonstra um interesse. A gente faz algumas perguntinhas para entender se a organização é elegível a um projeto como esse, de certificação de prevenção de lesão por pressão. Então, dos critérios de elegibilidade é ter paciente internado, né, para que o risco seja gerenciado. A organização também precisa ter a sua estrutura jurídica constituída, mas os critérios são bem tranquilos para participar. E a organização, então, agenda com o IBIS uma apresentação para entender como funciona o passo a passo de um processo como esse, né? Desde o orçamento para fazer todas as etapas do processo, até o agendamento dessa avaliação. É uma avaliação que é presencial
Então, os nossos avaliadores, né, o time de avaliadores vai até a organização, faz a avaliação diagnóstica completamente educativa, é emitido um relatório, esse relatório a organização recebe depois de um crivo de qualidade, né, que nós temos dentro do IBES, nosso comitê de certificação também valida esse relatório, para que esse relatório seja um grande instrumento orientativo de implantação para a organização se adequar àqueles processos que ainda estão aquém do manual de certificação. Entra, então, o processo de consultoria da CEMEA, um outro processo de assessoria técnico, e aí, feito esse processo, a organização implementando todas as ações necessárias, a organização agenda, então, a visita de certificação, que também é presencial. Novamente, o nosso time de avaliadores vai à organização, faz a avaliação, né, das práticas implementadas e certifica a organização. E essa certificação, ela tem 2 níveis, tá? Ela tem um segundo nível, que é a certificação em excelência para aquela organização que superou os 80% aí de atendimento. A pontuação, né? A pontuação dos requisitos do manual, e aquela organização que cumpriu uma sessão inteirinha, que é só de requisitos de excelência. Então, a organização, ela também pode pleitear esse step ainda maior. Então, é assim que participa. Eu acho que colaborando, Vivian, quando a gente tem um relatório em mãos, né, fica mais fácil a gente ter aquela evidência e conseguir até recursos da instituição, né? A gente percebe muito que com aquela evidência em mãos, a gente consegue estruturar melhor aquilo que os serviços já buscam há algum tempo e acabam tendo esse reforço institucional por um olhar externo, né? Por um olhar especialista externo. Então, auxilia muito a melhoria, a elevar o nível do cuidado das instituições, sem dúvida. A Carolina está perguntando aqui, Carolina Mendes. Existe um valor a ser pago para o programa de certificação? Tem sim, Carolina. Obviamente que o valor é bem menor que um processo de acreditação, mas existe um valor, e esse orçamento ele pode ser solicitado também por direct aqui nas mídias sociais ou por este e-mail que a Silvana teve a gentileza aí de digitar aqui para gente, atendimento@ibes.med.br. E ela também pergunta, vocês focam apenas na certificação da prevenção de lesão por pressão ou contemplam a avaliação para outros tipos de lesão de pele? Olha, a consultoria, ela acaba abrangendo tudo. O foco é prevenção, né? Isso. O foco é prevenção. Mas a consultoria acaba trazendo aí a melhor prática. Os consultores técnicos, eles orientam, sem dúvida, o tratamento também, sem dúvida. Entra todo o pacote, vamos dizer assim, todo o pacote de cuidado. Não tem como fugir, né? Porque está tudo envolvido. Na hora de adequar os processos, vocês vão ver, como a gente já comentou aqui, vocês vão adequar os processos para um tipo de risco assistencial, mas certamente vocês já vão estar adequando para vários outros riscos. Sem dúvida. Carol está dizendo aí, perfeito. Laura, que bacana. Foi realmente muito boa a live hoje. Reforço para vocês, quem quiser participar, qualquer organização que tenha paciente internado, CNPJ constituído, pode requerer a certificação. É só nos mandar um direct, solicitar uma apresentação, a gente vai solicitar algumas informações, enviar um orçamento, e aí a gente já agenda a visita diagnóstica, começa esse diagnóstico aí super educativo para que vocês, muito em breve, possam ir com orgulho. Acho que é o momento, né, Vivian? Exatamente. É o momento. Acho que é o momento, né? É o momento. As organizações estão um pouco perdidas, né, em relação às práticas que elas tinham, que nem sempre estão funcionando. O advento da Covid, que piorou o cenário. E a ideia é justamente contribuir nesse momento tão crucial. Exatamente. E a gente, assim, eu estou participando
acho que de muita discussão com vários hospitais e lives que eu estou participando, uma grande preocupação das instituições é a questão da lesão por pressão. Então, a gente precisa urgente, né, trazer essa melhoria de processo, organizar, retomar essas questões. Então, é um momento importante, né? E não só, eu digo pelas questões da pandemia, mas a nossa população está ficando mais velha, né? A gente tem muitos idosos, muitos pacientes fragilizados, muitos pacientes que ficaram aí com sequelas de doenças que durante a pandemia não acessaram as instituições de saúde, que agora eles estão vindo para dentro das instituições já, né, com uma deterioração grande aí do seu cuidado. Então, é hora da gente ficar muito atento e retomar de uma forma organizada, planejada, né, e trazer um pouquinho de motivação para o cuidado, porque é um programa que ele envolve toda a equipe multidisciplinar, né? Então, é um cuidado que ele acaba mobilizando todo mundo. E eu acho que é isso que a gente precisa agora, que a gente está retomando aí as nossas atividades de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, né? E retomando daí de uma forma mais organizada, mais planejada. Acho que esse é um excelente ponto de retomada. Exato. Eu acho que E vale a pena lembrar que não é só para hospital, né? Essa certificação é para ILPI, ou seja, organizações de longa permanência, home care, casas de idosos, que inclusive não são elegíveis à acreditação, é uma forma de a organização também obter uma certificação de qualidade, demonstrar que ela investe em boas práticas, que ela investe na saúde. Lembrar que é uma certificação dentro de um programa, né? Um programa que beneficia muitos pacientes, né? Então, acho que esse é um ponto importante. A gente fala em certificação porque ela valida, né? Mas acho que a grande questão é o programa todo, é todos os requisitos, é tudo que está ali para a gente atender, né, essas expectativas e realmente, como tu falou no início, diminuir morbidade de pacientes, melhorar a nossa entrega desse paciente, né, para a sua vida social, diminuir reinternações, enfim, né, melhorar a qualidade, né? 1000 benefícios e os custos, certamente, para as instituições, que hoje com certeza está difícil dar conta, né? A gente teve uma live aqui com o Vanderlei, de um hospital que já foi certificado nessa certificação de boas práticas clínicas seguras de prevenção de lesão por pressão, e ele falou numericamente, né, o quanto a organização reduziu em custos adotando as práticas. E vale lembrar mais um benefício. A má prática é cara, né? Má prática é caríssima. Na verdade, cara é demais, a gente né? acha que está economizando, mas é a famosa economia burra, né? Que a gente cara depois demais, acaba gastando exatamente. muito mais. E vale lembrar mais um benefício, o IBS, ele é acreditado, é uma certificadora acreditada internacionalmente, também pela ANS, nos programas de qualidade, como organização colaboradora e acreditadora. Então, entra também no programa Qualis, caso as organizações tenham também o interesse deste benefício, né? As organizações que estejam atendendo aí operadoras de saúde. A Bárbara responde, parabéns, excelente live. A Ângela trabalha em ILPI, tá vendo? Já excelente oportunidade aí para você. A Ângela é aqui de Porto Alegre também. E ela trabalha assim com idosos. Vamos lá, Ângela, estamos à disposição. Muito bem. Pessoal, eu sei que vocês têm mais um monte de perguntas, eu tô vendo que estão chegando mais perguntas, mas infelizmente o Instagram, ele dá pra gente 1 hora de live apenas. E aí, para ser justo, já passou com 1 hora? Já, você acredita? Não acredito, gente. Faltam pouquíssimos minutos e eu só? tô tentando me despedir aqui para não ser mal educada e desligar. Tá bem. Mas a gente vai fazer o seguinte, tá? Para ser justo, nós vamos deixar uma caixinha de perguntas. Essas perguntas serão respondidas pelo nosso time técnico do IBS. Também serão respondidas por mim em relação à candidatura das organizações, a participar do processo de certificação.
em prevenção de lesão por pressão. Semeia também vai me ajudar, tá? Se tiver alguma pergunta, Com prazer. Vou mandar para a Semeia para auxiliar aí nessas respostas. Então, quem que tiver dúvida, aguarda mais uns 5 minutinhos, é o tempo de eu publicar a live aqui e já abrir a caixinha de perguntas para vocês. Semeia, Maravilha. Foi uma grande honra de ter aqui super de novo. Prazer, super Delicioso, prazer. como sempre. Delícia nosso papo. Fluido. E... As horas passam muito rápidas quando a gente conversa, viu? Muito. E assim tá bom. Na prestação de serviço, na nossa certificação, Delícia. no diagnóstico, no processo educativo que é feito pós-diagnóstico. Muito bom. Tenho certeza aí que é uma parceria sempre muito gostosa. Tá bom? Sem dúvida. Eu quero agradecer as pessoas que participaram, que estão aí interessadas e que a gente está à disposição. Estamos juntos nessa. Muito bom. Obrigada, viu, Semeia? Tá certo. A sua grande beijo. Beijo, beijo. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.